Abram, por favor, aí as suas Bíblias. Versículo número 7. Hoje a gente vai concentrar a nossa atenção apenas no versículo número 7. Apenas no versículo número 7. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que se não interrompam as vossas orações. Até aqui, até o versículo 7. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, há uma acusação comum que, vez por outra, a gente ouve, vez por outra, a gente escuta, sobretudo daqueles que se opõem ao Evangelho, sobretudo aqueles que se opõem àquilo que nós chamamos de família tradicional. De família tradicional. E qual é a acusação? Qual é a afirmação negativa? Repito, que via de regra nós ouvimos, nós escutamos de tais pessoas. Eles dizem: não há família perfeita. Não há família perfeita. E ato contínuo prosseguem: por isso não há a necessidade da existência da família. Não há a necessidade da existência da família. Quem aqui não já ouviu? Quem aqui já não escutou tais palavras ao longo da nossa vida cotidiana aqui na Terra? De fato, parte dessa afirmativa que é feita é verdade. Ou seja, verdadeiramente nós podemos entender e confirmar através da vida prática, sobretudo através dos exemplos que nós temos na Bíblia, que realmente não há, meus irmãos, não há, meus amigos, família perfeita no seu sentido absoluto propriamente dito. Quando nós olhamos, conforme nós vimos, a vida cotidiana, constatamos esse fato. Quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós temos reiterada essa verdade, ou seja, da imperfeição e imperfeição familiar. A Bíblia é clara, meus irmãos, a Bíblia é clara, meus amigos, em mostrar, em descrever os defeitos, as imperfeições das famílias de vários servos de Deus, de vários servos do Senhor. E aqui me vem à mente o exemplo de Abraão, que seguiu no caminho da poligamia. Aqui me vem à mente o exemplo de Isaac, o exemplo de Jacó, que adotaram aquilo que nós chamamos de predileção por filhos, preferindo um em detrimento de outros. Aqui me vem à mente o exemplo de Eli, o exemplo de Davi, o exemplo de Samuel, que não corrigiram os seus filhos como deveria corrigi-los. E aí, se nós fôssemos citar, nós poderíamos destacar infinitos exemplos, vários casos bíblicos de famílias e famílias imperfeitas. E isso não nos deve causar espanto. Isto não nos deve causar perplexidade. Por quê? Porque nós somos pecadores. E uma vez que nós somos pecadores, nós levamos os nossos pecados para todo e qualquer ambiente, inclusive o ambiente familiar. E uma vez que isso é fato, as imperfeições, os defeitos, os problemas serão as coisas mais naturais que nós iremos enxergar, que nós iremos ver. Contudo, todavia, entretanto, a realidade da imperfeição familiar não serve de razão, não serve de motivo de nós extinguirmos a família, não, jamais. Um fato é você destacar e comprovar a sua imperfeição. Outro completamente diferente é você querer destruir a família pelo fato dela ser imperfeita. Não, são duas coisas completamente distintas. Até porque, meus irmãos, meus amigos,
Deus, como o Criador da família, Ele nos dá orientações através da sua palavra, através das Escrituras, para que, não obstante as nossas falhas, contando com a sua graça, contando com a sua misericórdia e nos sujeitando à sua palavra, nós possamos gradativamente, continuamente restaurar o nosso ambiente, a nossa convivência familiar. Então, são dois lados que nós não podemos esquecer. A família em si, ela é imperfeita? Sim, porque nós somos pecadores. Por outro lado, nós vemos na palavra as orientações dadas pelo próprio Deus, o Criador da família, e uma vez que nós nos sujeitamos a essas orientações, confiando na sua graça, nós vamos, dentro de um processo contínuo que nunca vai acabar, restaurar as nossas famílias, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor, consumando tão somente na eternidade. Nesse sentido, meus irmãos, meus amigos, o apóstolo Pedro, ele vem ao nosso auxílio na noite de hoje. Na verdade, não só na noite de hoje, na última pregação que nós fizemos há 15 dias. No trecho em que trata da prática da piedade, como nós vemos aqui nessa passagem, como resultado da salvação em Cristo Jesus, Pedro, meus irmãos, meus amigos, ele mostra as atribuições tanto das esposas como também dos esposos. Se nós pudéssemos fazer um resumo de todo esse trecho que nós temos diante de nós, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de 1 até o versículo 7, nós vemos justamente isso, a descrição pormenorizada que o apóstolo Pedro, ele faz das atribuições dos esposos, das atribuições das esposas, para que eles possam vivenciar uma vida piedosa dentro do contexto lar e, como consequência dessa vida piedosa, eles possam estar estruturando a vida familiar segundo a vontade de Deus. Conforme nós observamos aqui nesse texto, a regra básica, meus irmãos, a regra básica, meus amigos, de um lar segundo a visão de Deus, de um lar segundo a vontade do Senhor, é viver em sujeição. A regra básica para nós estruturarmos os nossos lares, para nós estruturarmos as nossas famílias, segundo o projeto de Deus, é viver e viver em sujeição. A mesma sujeição que Pedro ele vem falando, que nós devemos ter dentro da nossa vida em sociedade, capítulo 2, versículo 3, uma vez que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas, a mesma sujeição que nós devemos ter dentro do ambiente de trabalho, uma vez que nós devemos nos submeter aos nossos patrões, é também a sujeição que deve ser vista nas nossas casas, nos nossos lares, tanto em relação às esposas, como também em relação aos esposos, aos maridos. Quanto às esposas, nós já vimos isso há 15 dias. Hoje, nós vamos deter a nossa atenção à sujeição que deve ser vista dentro do ambiente familiar no que diz respeito ao compromisso dos maridos, no que diz respeito ao compromisso dos esposos. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, o tema da nossa mensagem de hoje é o mesmo que foi há 15 dias, vivendo em sujeição familiar. Vivendo em sujeição familiar. Hoje, focando no papel, hoje, focando na atribuição, repito, dos maridos e dos esposos. Antes de mais nada, eu queria fazer uma observação aqui nesse texto. Uma observação extremamente pertinente, uma observação extremamente necessária. Talvez você olhe para todo esse trecho aqui, de 1 de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 7, e faça uma conta bem básica, faça uma conta bem fácil. Ou seja, por que será que Pedro ele dedicou 6 versículos para falar às mulheres e apenas um versículo para se dirigir aos homens? Seria Pedro machista? Não, jamais, jamais. O fato da gente ver de maneira mais detalhada as atribuições que Pedro faz para as mulheres dizem respeito ao contexto social da sua época, dizem respeito ao contexto social do seu tempo, onde as mulheres elas não eram respeitadas,
onde as mulheres elas não eram valorizadas, não só na cultura romana, mas também na cultura grega e, por não dizer, até mesmo na cultura judaica, principalmente, no caso do texto, as mulheres que eram casadas com maridos descrentes. Então, em virtude dessa situação específica, Pedro, ele detalha, ele faz algumas afirmações mais pormenorizadas para mostrar qual seria a responsabilidade, qual seria a atribuição das mulheres dentro do ambiente familiar em relação aos seus esposos, inclusive se ele fosse descrente. Não é, em hipótese alguma postura machista ou discriminatória. Não, basicamente é por causa disso. Então, feita essa observação, vamos agora adentrar ao texto. Feita essa observação, vamos agora esmiuçar essa passagem que nós temos diante de nós. E basicamente, meus irmãos, meus amigos, eu queria dividir esse versículo 7 que nós temos diante de nós, que fala aos maridos, que fala aos esposos, em 3 pontos, em 3 divisões, dentro desse tema, vivendo em sujeição familiar. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção de vocês para a exortação à sujeição que Pedro faz aos maridos. A exortação à sujeição que Pedro ele faz aos maridos. Veja a primeira parte do versículo 7. Veja a primeira parte do versículo 7. Acompanhe conosco. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Aqui nesse primeiro trecho, o apóstolo Pedro, meus irmãos, o apóstolo Pedro, meus amigos, ele está exortando aos maridos, aos esposos, crentes, servos de Cristo Jesus, a viverem em plena comunhão em suas respectivas famílias, de maneira detalhada, em plena comunhão com as suas respectivas esposas. Então, se nós pudéssemos resumir esse trecho, nós poderíamos resumi-lo justamente dessa forma. Aqui, repito, nós encontramos uma exortação, nós encontramos uma admoestação feita aos esposos crentes para que vivessem em comunhão com as suas famílias, de maneira específica, para viverem em comunhão com as suas respectivas esposas. Essa expressão que nós temos aí, vida comum no lar, literalmente falando, meus irmãos, literalmente falando, meus amigos, significa coabitar, significa viver em mútua e plena comunhão, não só de bens, mas também de pessoas, em toda paz, em toda harmonia. É uma expressão curta, no seu sentido da tradução do português, sim, mas no original ela traz consigo todas essas implicações. Repito, significa coabitar, significa viver em mútua e plena comunhão, não só de bens, mas também de pessoas, com paz e harmonia. Com paz e harmonia. Então, esta é a exortação, esta é a palavra que Pedro ele dirige aos esposos. É assim que vocês devem se comportar, é assim que vocês devem viver, em especial quanto às suas esposas, em especial quanto às suas próprias mulheres. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que quando nós analisamos aqui essa passagem, sobretudo essa exortação em si que Pedro faz, pelo menos 2 observações nós podemos fazer, pelo menos 2 aspectos nós podemos aqui destacar. O primeiro deles é que, mesmo na posição de líderes que nós somos, uma vez que somos maridos, uma vez que nós somos esposos, nós não estamos, meus irmãos, isentos da necessidade de submissão. A Bíblia nos colocou como chefe das nossas famílias? Sim. Nós somos tidos como cabeça do nosso lar? Com toda certeza. Mas nem por isso nós estamos isentos de sermos submissos. Aí você vai perguntar, mas submisso a quê? Submisso à ordem de Deus,
submisso à ordem que Deus nos dá através da sua palavra, para que assim nós nos comportemos, para que assim nós procedamos dentro do ambiente familiar. Todo mundo deve viver em sujeição. É por isso que Pedro diz: maridos, vós igualmente. Então, a mesma sujeição que Pedro exorta os cidadãos em relação à sociedade, a mesma sujeição que Pedro exorta aos empregados quanto aos seus patrões, a mesma necessidade de sujeição que ele dá às esposas, ele também dá aos maridos, ele também dá aos esposos. Vocês devem se sujeitar, vocês devem se subordinar às ordens que eu profiro para vocês através da minha palavra. Então, somos líderes dos nossos lares? Sim, mas nós não somos senhores nesse sentido. Nós temos a necessidade de nos sujeitar, nós temos a necessidade de nos submeter à ordem de Deus, à sua vontade, ao seu propósito nas nossas vidas. A segunda observação que eu queria fazer em cima dessa exortação que Pedro, ele aqui faz, é porque nós temos, meus irmãos, e aqui eu falo diretamente para os homens, nós temos essa carência, nós temos essa necessidade de nós sermos notificados, de nós sermos avisados quanto essa obrigação que repousa sobre nós. Via de regra, nós temos por natureza uma tendência de nós não nos envolvermos em setores mais específicos da nossa vida em família, quer seja no sentido espiritual, quer seja no sentido físico, quer seja no sentido emocional dos nossos filhos e às vezes até mesmo das nossas esposas. Muitas vezes a gente parte do pressuposto errado que se nós tão somente suprirmos materialmente a nossa família, nós estaremos cumprindo com o nosso dever, nós estaremos cumprindo com a nossa obrigação. Não somente, mas há necessidade de envolvimento espiritual, há necessidade de envolvimento físico, há necessidade de envolvimento emocional, e essa é uma obrigação que recai sobre todos nós. É isso que Deus nos fala, meus irmãos, na noite de hoje. Vivam a vida comum no lar, vivam em comunhão plena, vivam em comunhão mútua, sobretudo com as suas esposas, sobretudo com as suas mulheres. E diante disso, meus irmãos mesmo, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos cada vez mais assumir os compromissos familiares que recaem sobre nós, notadamente as obrigações que nós temos com as nossas respectivas esposas. Nós devemos assumir os nossos compromissos familiares, notadamente os compromissos que nós temos em relação às nossas esposas, independente das nossas ocupações, e a gente sabe que são várias, independente das nossas preocupações, que também são muitas, principalmente nesses dias tumultuosos que nós vivenciamos, independente da condição espiritual da nossa esposa, seja ela uma pessoa salva, seja ela uma pessoa não salva, independente da personalidade da nossa esposa, seja alguém mais brando, seja alguém mais áspero, a grande obrigação que fica é a mesma. Nós somos chamados, nós somos convocados a viver em plena comunhão, a exercermos uma profunda participação dentro da nossa vida familiar e, repito, em especial em relação às nossas esposas. Esse é o compromisso, meus irmãos. Essa é a obrigação, meus irmãos, que recai sobre cada um de nós. Contudo, eu não quero desafiar apenas nós que somos homens. Eu não quero desafiar apenas nós que somos esposos. Não. Mas eu queria chamar a atenção das nossas irmãs. Em que sentido? No sentido da obrigação que vocês também têm, de auxiliarem os seus cônjuges, de auxiliarem os seus esposos no exercício que eles devem realizar de liderança de suas casas, de liderança do seu lar. E quando é que isso acontece, minha irmã? Quando é que isso ocorre? Quando é que você dá esse auxílio para que o seu esposo, para que o seu marido exerça de fato a liderança na sua casa, no seu lar? Em primeiro lugar, quando você permite que ele venha exercer o seu papel de liderança. Em segundo lugar, quando você respeita e estima o seu esposo na posição de líder.
Em segundo lugar, quando você intercede pelo seu esposo para que Deus dê a capacidade e a condição necessárias para que ele possa assim conduzir a sua família, para que ele possa assim conduzir o seu lar, em especial a sua relação com vocês. A gente sabe que às vezes isso é difícil, a gente sabe que às vezes isso é complicado, em especial quando as mulheres elas têm uma personalidade forte, quando elas têm aquilo que nós chamamos de espírito de liderança, que muitas vezes não permite o exercício da liderança do seu esposo. Contudo, não é isso que a Bíblia ensina, contudo, não é isso que a Bíblia fala, muito pelo contrário, vocês devem desempenhar a sua função de auxiliadora e dar tudo aquilo que é necessário e dar toda a estrutura que é necessária para que seu esposo, para que seu marido, ele possa verdadeiramente viver a vida comum no lar. Então, em primeiro lugar, o que é que nós vemos? Em primeiro lugar, o que é que nós encontramos? Essa exortação, a quê? A sujeição. Para quem? Para os maridos. De quê? De viver a vida comum no lar. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, eu queria que nós considerássemos a prática da sujeição. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos a prática da sujeição. E eu queria seguir mais uma vez no versículo de número 7. A gente não vai sair daqui na noite de hoje. Vejam só o que diz o restante do texto. Verso 7. Com discernimento e tendo consideração para a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, nós vemos pelo menos 1, 2, 3 ações práticas que se espera dos maridos para que eles demonstrem a verdadeira sujeição à palavra do Senhor dentro da sua vivência em casa, dentro da sua vivência familiar. E quais são essas práticas? Quais são essas posturas? Quais são os comportamentos práticos que a palavra de Deus exige para nós que somos maridos, para que nós exerçamos na nossa vida comum no lar, para que assim nos sujeitemos à exortação que nós temos da palavra de Deus, da palavra do Senhor? Em primeiro lugar, irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, nós devemos viver na nossa vida familiar uma vida com discernimento. Em primeiro lugar, nós devemos viver na nossa vida familiar uma vida com discernimento. É o que a gente vê aí nessa primeira parte, com discernimento. A palavra discernimento, que Pedro ele usa aqui, literalmente falando, ela significa com conhecimento. Literalmente falando, ela significa com conhecimento. Então, Pedro, ele orienta, Pedro, ele instrui os maridos a terem conhecimento no trato com as suas mulheres, a terem conhecimento no trato com as suas esposas. Essa é uma maneira direta, essa é uma forma prática de nós maridos nos sujeitarmos à exortação de Deus, de vivermos a nossa vida comum no lar, com conhecimento ou com discernimento. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas aí nós podemos nos indagar, na prática, que tipo de conhecimento é esse? Quais são os conhecimentos que eu devo ter? Quais são os conhecimentos que eu devo adotar para que eu possa me sujeitar à exortação que Pedro faz aqui? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos conhecer tudo aquilo que o Evangelho ensina acerca do casamento. Nós devemos conhecer tudo aquilo, ou boa parte daquilo, que o Evangelho ensina em relação ao casamento. Talvez a gente não saiba, talvez a gente não tenha atentado ainda, mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, quando você olha para as Escrituras, você encontra um manual para o casamento feliz. Um manual para o casamento feliz. Sujeite-se a tudo que Deus lhe ordena em relação à instituição na sua palavra. Os princípios que Deus ele exige de cada um de nós. Uma vida de amor, não qualquer amor, mas um amor sacrificial. Uma vida de perdão, uma vida de auxílio, uma vida de ajuda, uma vida de apoio, uma vida de tudo aquilo que é necessário para o bom andamento da nossa vida familiar. Então é isso que nós somos chamados, é isso que nós somos convocados a conhecer, meus irmãos,
a viver a vida do lar, a vida comum do lar com discernimento. Conhecer, primeiramente, aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca do casamento. Mas não só isso, nós também precisamos, meus irmãos, conhecer a nós mesmos, conhecer as nossas falhas, conhecer as nossas virtudes, que muitas vezes atrapalham, que muitas vezes nos auxiliam na vida comum do lar, porque é isso que existe na prática nas nossas vidas. Nós não somos tão ruins que nós não temos virtudes, também não somos tão virtuosos que nós não temos defeitos. Não, as duas coisas são encontradas, às vezes umas mais, outras menos, mas nós devemos estar cientes de tudo isso. Aquilo que nós fazemos, costumes que nós adotamos, que atrapalham a nossa convivência familiar, virtudes que nós temos, qualidades que nós desempenhamos, que aprimoram a nossa convivência familiar. Então nós precisamos ter discernimento também dessas coisas, para que assim nós possamos viver a vida comum do lar com discernimento. Mas não só isso, não só o conhecimento do Evangelho, não só o conhecimento de nós mesmos, mas também, meus irmãos, mas também, meus queridos irmãos, nós devemos ter conhecimento das nossas esposas. Na verdade, aqui você encontra a chave principal para você ter um casamento feliz. Saber quais são os gostos das nossas esposas, quais são os seus ideais, quais são as suas tristezas, quais são as suas decepções. Tudo isso nós devemos ter, essa sensibilidade, esse tato, esse cuidado, porque assim você estará dando um grande passo para viver uma vida feliz dentro da estrutura familiar, dentro da estrutura do seu lar. Mas não só isso, podemos entender as maneiras diferentes que as nossas esposas, elas enxergam a vida, as maneiras diferentes como as nossas esposas, elas expressam o seu sentimento, ou os seus sentimentos, porque às vezes é complicado a gente entender aquilo que se passa ou aquilo que as mulheres sentem, devido a várias razões, devido a vários motivos. Eu até gosto de pensar que às vezes é muito mais fácil fazer um resumo de todas as institutas de Calvino do que entender aquilo que se passa na mente de uma mulher. Às vezes é complicado, às vezes é difícil, e naturalmente nós temos essa dificuldade como homens, por isso o desafio se torna cada vez maior em relação a nós. Mas é isso que a Bíblia diz, a gente deve viver com discernimento, conhecendo o que a palavra fala acerca do casamento, conhecendo a nós mesmos, virtudes e defeitos, também conhecendo um pouco do coração, um pouco da mente das nossas esposas. Fazendo isso, a gente vai ter avançado, e avançado bem, numa boa convivência familiar. Mas não só o conhecimento, o texto aí segue, o texto aí prossegue. Nós devemos ter sensibilidade, nós devemos ter sensibilidade em relação às nossas esposas. É por isso que Pedro diz: e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Então, aqui, Pedro ele mostra a necessidade dos esposos de serem sensíveis às suas esposas. Por quê? Porque elas são frágeis, assim como os vasos, eles são frágeis. Talvez você não perceba, mas essa palavra parte que nós temos aí em 1 Pedro, literalmente falando, significa vaso. Então, como vaso mais frágil. É essa a exortação que Pedro faz aqui. Ele compara as mulheres como vasos. E todos nós sabemos que os vasos, sobretudo aqueles mais requintados, eles são frágeis. Você tem que manusear com certo cuidado, com certo zelo, porque senão qualquer distração pode quebrá-lo e aí o desmantelo está feito. Então, é assim que a Bíblia vê, é assim que a Bíblia enxerga as mulheres. Elas são frágeis, frágeis em relação à força física, frágeis em relação às emoções, e nós devemos ter essa percepção e entender as mulheres e agir de maneira sensível, sobretudo as nossas esposas, sobretudo as nossas mulheres. Então, nós devemos ter discernimento, conhecimento. Então, nós devemos ter sensibilidade, mas não só isso, também nós devemos viver com dignidade. Também nós devemos viver com dignidade. É por isso que Pedro ele exorta:
tratai-a com dignidade. Tratai-a com dignidade. A palavra dignidade aqui tem a ver com respeito. A palavra dignidade aqui tem a ver com valor. A palavra dignidade aqui tem a ver com importância. E é isso que nós também devemos fazer. É dessa maneira também que nós devemos nos portar em relação às nossas esposas, elogiando-as pelas suas virtudes, pelas suas qualidades, e por mais que venham ser raras, com certeza existe e precisam ser destacadas. Infelizmente, a gente tem uma tendência muito negativa de somente enxergar os defeitos, de somente enxergar as falhas, e muitas vezes até expor esses defeitos, essas falhas. Não, as nossas esposas, elas têm virtudes, e Pedro aqui nos mostra essa necessidade de nós valorizarmos as suas qualidades, de nós valorizarmos as suas virtudes, sobretudo no aspecto público. Por quê? Porque isso faz parte de uma vida familiar aceitável a Deus, de uma vida familiar aceitável ao Senhor. Então, na prática, como é que nós vivemos a vida comum no lar? Na prática, como é que nós vivemos uma vida de profunda comunhão, sobretudo com as nossas esposas? Vivendo com conhecimento, vivendo com sensibilidade, vivendo com dignidade. E aí, quando nós vemos, meus irmãos, quando nós vemos, minhas irmãs, estas exortações, a gente percebe como a vida familiar, dentro da perspectiva bíblica, ela exige de nós, que somos homens, ela exige de nós, que somos líderes das nossas casas, dos nossos lares. Por isso, meus irmãos, somente uma vida cheia do Espírito Santo é que nós vamos ter as condições necessárias de conduzir a nossa família, de conduzir as nossas esposas para um relacionamento que possa ser agradável a Deus. Por quê? Por causa dessas obrigações. Por quê? Por causa dessas responsabilidades. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos preparar. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos adequar cada vez mais a viver e viver uma vida em família, dentro da perspectiva divina, dentro daquilo que Deus requer, dentro daquilo que faz parte do seu propósito para a nossa vida. E como é que a gente vai atingir esse nível? Quando é que a gente vai, de fato, se harmonizar essa realidade? Nos voltando para as Escrituras, buscando uma vida de oração, nos desenvolvendo na nossa maturidade cristã. Sem que estas coisas aconteçam, não haverá a menor condição possível de nós desenvolvermos uma boa convivência familiar. É um processo que envolve a nossa participação, que envolve a nossa prioridade, que envolve todo o nosso esforço para alcançar esse objetivo. É por isso que muitas vezes, para que esse objetivo venha a ser alcançado, a gente tem que abdicar de alguns momentos de distração, de entretenimento, de algumas ocupações, inclusive em relação ao nosso trabalho, para que a gente possa se envolver nesse processo, através do estudo da palavra, através de uma vida de oração, desenvolvendo a nossa maturidade, conhecendo cada vez mais as nossas esposas, e isso leva tempo, mas uma vez que isso acontece, uma vez que isso se dá, pode esperar, você vai colher os frutos positivos desse esforço, desse empreendimento exercido na sua vida. Vale a pena, porque assim diz a palavra, vale a pena, porque assim nos ensina a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, o que foi que nós vimos? A exortação de quê? De vivermos uma vida em submissão no lar. Em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de ver? A prática. Como é que nós, de fato, praticamos essa vida de submissão. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs. Eu queria que, em último lugar, nós considerássemos as razões, nós considerássemos os motivos pelos quais nós temos essa obrigação. Que obrigação? De viver a vida comum do lar. Nós temos essa obrigação de viver essa vida com discernimento, de viver essa vida com sensibilidade, de viver essa vida com dignidade. E onde é que nós encontramos? Na parte final do versículo 7. A parte final do versículo 7. Olhem só aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Diz o seguinte: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida,
para que não se interrompam as vossas orações, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, quais são esses dois motivos? Quais são essas duas razões pelas quais a Bíblia nos exige a viver em sujeição familiar? Nós que somos esposos, nós que somos maridos. Em primeiro lugar, porque nós temos participação comum na graça de Deus. Em primeiro lugar, porque nós temos participação comum na graça de Deus. Veja o que Pedro diz: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. O que é que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo que tanto homens como também mulheres crentes, eles possuem o mesmo valor. Eles possuem a mesma dignidade aos olhos de Deus, porque ambos experimentaram o favor imerecido de Deus na salvação. A diferença de atribuição? A diferença de gênero, com toda certeza, mas em termos espirituais, Deus, ele enxerga da mesma maneira, tanto homens como mulheres. Foram pessoas que foram alcançadas pela sua graça, foram pessoas que foram atingidas pela sua salvação. É interessante porque essas palavras aqui de Pedro, quando analisadas dentro do seu contexto, são palavras revolucionárias no sentido positivo em si da palavra. Por quê? Porque dentro da perspectiva dos romanos, dentro da perspectiva dos gregos, a mulher era tida como um mero objeto, como uma mera reprodutora. Dentro do judaísmo também, ela não tinha um grande valor. Só para nós termos a noção, ela era impedida, inclusive, de adorar a Deus na sinagoga. Era um lugar específico e exclusivo dos homens. Aí vem Pedro, aqui inspirado por Deus, vem Pedro aqui inspirado pelo Senhor e diz: não, tanto homens como mulheres, eles são receptáculos da graça de Deus. Tanto homens como mulheres, eles foram beneficiados com o favor imerecido da salvação. Então, eles têm essa participação comum. E por isso, o homem, ele não pode destratar a sua esposa. E por isso, o homem, ele não pode destratar a sua mulher. Porque a semelhança que acontece com ele, ela também foi alcançada pela salvação. Por isso, ele deve viver a vida comum no lar. Por isso ele deve viver com discernimento, com sensibilidade, com dignidade, porque ele não está no nível superior da sua esposa. Não, em termos espirituais, eles estão igualados. Então, é a primeira razão, é o primeiro motivo. Mas não só isso. Em segundo lugar, se faz necessário nós vivermos a vida comum do lar para a manutenção das nossas orações. Para a manutenção das nossas orações. Vejam aí o finalzinho do versículo 7. Pedro diz: para que não se interrompam as vossas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Literalmente falando, esse versículo ele tem uma tradução bem legal, que muitas vezes a gente não se apercebe. Literalmente falando, é o seguinte: para que as suas orações não fiquem pelo caminho. Para que as suas orações não fiquem pelo caminho. Se nós fizéssemos uma tradução mais direta, se nós fizéssemos uma tradução mais literal. Então, o que é que Pedro está dizendo? O que é que Pedro está nos ensinando? Que o tratamento inadequado, que porventura nós dispensarmos em relação às nossas esposas, vai gerar um bloqueio para as nossas orações. Veja que coisa interessante. Veja que coisa extraordinária. Um tratamento inadequado que um esposo, ele nutre em relação à sua esposa, vai criar uma barreira, vai criar um obstáculo, vai gerar um bloqueio em relação à oração. A gente não sabe, e a tradução aqui não é muito clara, se essas interrupções, elas se restringem apenas à oração dos esposos, ou se englobam também as orações das esposas. O texto realmente não é muito claro, e nem mesmo a análise no original vai nos dar uma certa certeza de um ou outro caminho que a gente deve andar. Agora, o que é que fica de lição? Agora, o que é que fica de verdade? É que Deus, ele exerce disciplina. É que Deus, ele exerce juízo, não respondendo às orações quando não há um tratamento digno,
quando não há um tratamento adequado do esposo em relação à sua esposa. É muito sério o que Pedro fala aqui, porque, em outras palavras, ele diz que a nossa vida de oração, ela é afetada quando a gente não vive uma vida familiar adequada. A nossa vida de oração, ela é afetada quando a gente não vive uma vida familiar adequada. Então, isso aponta para a seriedade que Deus tem da nossa vida em família, para a seriedade que Deus tem para a nossa vida e vida familiar. Então, a gente aprende, através dessa passagem, a gente aprende, através desse texto, que a vida espiritual, ela afeta diretamente a nossa vida familiar. A vida espiritual, ela afeta diretamente a vida familiar, quer no sentido positivo, quer no sentido negativo. Se nós vivenciamos uma boa vida espiritual, se nós aprofundamos a nossa comunhão com Deus, se nós aprofundamos a nossa comunhão com o Senhor, isso vai ser visto, isso vai ser manifestado, isso vai ser revelado dentro do nosso convívio familiar. O contrário também é verdade. Não há como você separar essas duas coisas. Não há como você viver bem com Deus e ruim com seus familiares. Não há, porque esses dois mundos, eles estão intrinsecamente, intimamente ligados. Por isso a necessidade de quê? De buscarmos esse crescimento espiritual, de buscarmos aprofundar a nossa comunhão com Deus, para que essa comunhão reflita positivamente na nossa vida familiar. E é interessante porque isso é uma verdade. Via de regra, quando você aconselha cônjuges, quando você aconselha familiares que estão passando por problemas, que estão passando por dificuldades, quando você vai puxando, você vai ver. Qual é a primeira coisa? Vida espiritual defasada, vida espiritual descompromissada. E aí vai se gerando outros problemas, que, quando não sanados, chega-se ao ápice da complicação, que às vezes um divórcio, que às vezes uma separação, desestruturando todo o ambiente familiar. Então, percebamos, e não abramos mão de desenvolvermos a nossa vida com Deus. Nós temos essa obrigação, quer esposo, quer esposa. Nós temos essa necessidade de aprofundar a nossa comunhão com Deus, de aprofundar a comunhão com o Senhor. Para quê? Para que a gente possa minimizar, para que a gente possa diminuir muitos problemas da vida em família. Eles sempre existirão, com toda certeza. Eles sempre serão realidade na nossa vida, não resta a menor dúvida. Mas quanto mais você desenvolve uma vida de comunhão com Deus, mais você vai ter os recursos, mais você vai ter as condições de solucionar esses problemas, essas dificuldades que diariamente se nos apresentam na nossa vida. Isso é um fato, isso é um princípio, isso é uma regra, e a gente não pode mudar e alterar, porque nós encontramos tudo isso na palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, meus amigos, nessa noite de hoje, o que foi que nós vimos? Nós vimos a necessidade de viver em sujeição no ambiente familiar. De maneira específica, nós vimos o papel do esposo em relação a isso. Por quê? Porque a Bíblia o exorta a viver em sujeição às ordens de Deus, às ordens do Evangelho, para que assim, verdadeiramente, ele viva a vida comum do lar. Mas não só isso. Vimos como acontece na prática essa sujeição. Ou seja, como é que o esposo, verdadeiramente, ele vive em sujeição no seu lar, ele vive a vida comum do lar. Como? Com discernimento, com sensibilidade e também com dignidade em relação à sua esposa. E por que ele deve fazer isso? Qual é a motivação? Qual é a razão? Em primeiro lugar, porque tanto ele como sua esposa têm participação comum na graça salvadora do Senhor. Em segundo lugar, para que as suas orações, elas não venham ser interrompidas, ele não venha ser prejudicado na sua vida com Deus, na sua vida de oração. E para finalizar, eu queria aqui destacar pelo menos mais duas lições, pelo menos mais duas aplicações finais, para que assim a gente possa concluir a nossa mensagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, consideremos a Cristo. Consideremos a Cristo o nosso esposo perfeito. Em primeiro lugar, consideremos a Cristo o nosso esposo perfeito. É assim, meus irmãos,
É assim, minhas irmãs, que as Escrituras, elas descrevem também o nosso Salvador, ou seja, Ele é o esposo da sua igreja, ou seja, Ele é o nosso esposo. E é interessante porque quando nós vemos e analisamos a forma, a maneira como Cristo Ele convive com a sua esposa, que somos nós, a gente chega à conclusão que é uma forma extraordinária, que é uma forma graciosa. Por quê? Porque Ele nos trata com dignidade, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas. Cristo, Ele dispensa um tratamento digno em relação a cada um de nós, em virtude da sua graça, em virtude do seu favor imerecido. Mas não só isso, Cristo, como nosso esposo, Ele nos conhece profundamente, Ele nos conhece em detalhes, Ele conhece as nossas virtudes, Ele conhece os nossos defeitos, e não obstante os nossos defeitos, repito, Ele nos ama. Mas não só isso, Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, como nosso esposo perfeito, Ele nos honra. Por quê? Porque Ele foi capaz de se encarnar, descer à terra e morrer na cruz do Calvário para nos proporcionar a salvação. Ninguém ia fazer isso, mas Cristo, como nosso esposo perfeito, Ele faz. Mas não só isso, Cristo, Ele mantém comunhão conosco, não só no presente instante, mas manterá comunhão conosco por toda a eternidade. E não só isso, Cristo, Ele está atento a ouvir as nossas vozes através das nossas orações. Que esposo perfeito, que esposo perfeito, que esposo perfeito nós temos. E a gente precisa mais de quem? De ninguém. A gente precisa mais de quê? De nada. Por quê? Porque tudo nós já temos em Cristo Jesus. Nós somos a sua amada, nós somos a sua igreja, nós somos a igreja que Ele comprou com o seu próprio sangue, demonstrando um amor ímpar, um amor puro em relação a cada um de nós. Então, que nós possamos considerar Cristo o nosso esposo perfeito. Daqui a alguns instantes, quando nós estivermos celebrando a Santa Ceia do Senhor, a gente vai se lembrar desse fato, a gente vai se lembrar de tudo aquilo que esteve envolvido no sacrifício de Cristo para propiciar a nossa salvação. A gente vai se lembrar que mais cedo ou mais tarde, esse casamento que nós temos com Cristo, ele vai ser consumado quando Ele retornar para buscar a sua igreja. Então, que nós possamos celebrar a ceia do Senhor, como nós iremos celebrar daqui a alguns instantes, pensando nisso, no nosso encontro eterno com o nosso perfeito esposo, para manter comunhão com Ele, para estar na sua presença e para glorificá-lo para todo sempre. Louvado seja o Senhor por causa disso. E para aquelas pessoas que ainda não são salvas, o que é que nós temos a lhe dizer? Que é deste esposo que você também carece. É deste esposo que também você precisa. Para quê? Para que você possa ser eternamente feliz. É deste esposo que você carece. É deste esposo que você precisa para ser eternamente feliz. Hoje, na verdade não só hoje, né? É comum da história humana algumas pessoas procurarem contrair casamentos em busca da felicidade. Eu quero casar para ser feliz, eu quero casar para ser alegre. Pense numa motivação pervertida em relação ao casamento. E aí as pessoas ficam procurando e nunca encontram a felicidade. E não vai encontrar, porque a verdadeira alegria, porque a verdadeira felicidade, a gente só tem quando casa com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é dele que você precisa, é dele que você carece, para que você possa ser uma pessoa plenamente satisfeita, para que você possa desfrutar de verdadeira paz, para que você possa ter essa certeza concreta no seu coração, que um dia você se encontrará na sua presença, para todo sempre, honrar e glorificar o seu nome. Então, arrepende dos seus pecados, então, confesse-o como seu Senhor, confesse-o como seu Salvador, case-se com Ele, para que assim a salvação, ela seja uma bendita realidade na sua vida. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, nós que somos esposos, para que assim nós possamos desempenhar cada vez mais o nosso papel de maneira correta. Nós que somos esposas, para que nós possamos auxiliar os nossos respectivos maridos, para que eles possam alcançar esse nível em suas vidas. Nós que somos filhos, para que nós possamos também auxiliar os nossos pais, a fim de que esse objetivo ele possa ser uma realidade da nossa vida. Nós que estamos preparando os nossos filhos
para que eles venham ser verdadeiros esposos, verdadeiros donos de casa, segundo aquilo que Deus ensina na sua palavra. Nós não teremos famílias perfeitas por causa disso, mas a gente vai ter um salto de qualidade e vamos ter famílias aos pés da cruz, cada vez mais se aperfeiçoando, cada vez mais se amoldando ao santo evangelho de Cristo. E como consequência, o resultado direto é que nós teremos uma igreja santa, uma igreja piedosa, uma igreja estruturada para a glória do nosso Deus. Então que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.